Isso aí, galera. Boa tarde. Prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Muito feliz com esse convite. Essas são as minhas redes sociais, tanto Instagram, quanto Facebook, quanto YouTube, Carlos André Over. E eu espero que vocês, no final, troquem ideias comigo aí, me deem um feedback de como foi, o que vocês acharam, e coisas que nós possamos aprender juntos, que é o objetivo principal desse encontro hoje. Eu não sei se todo mundo lembra, né? Mas esse é um carro de um filme bem famoso, De Volta para o Futuro, é o DeLorean. E eu botei esse carro aí porque eu queria pedir para vocês fazerem algumas viagens no tempo comigo. Vamos começar com uma viagem para um passado distante. Não sei se todo mundo lembra do vídeo show, né? Então, há 28 anos, direto no túnel do tempo. Há 28 anos, foi quando a minha carreira começou. Eu comecei dando aula particular na cozinha da casa da minha mãe, e ali era o início de tudo. É ali que eu começaria a ser professor e começaria a ser gestor, que é o tema da nossa conversa aqui hoje. E isso foi crescendo, daqui a pouco não cabia mais na cozinha, e eu fui dominando todos os cômodos da casa, e isso se tornou a nossa escola atual. Hoje em dia, nós temos 8 unidades em 3 cidades. O nome da nossa escola é Over, Colégio de Curso. É uma escola que está no Nordeste brasileiro. E o nosso objetivo, minha missão, uma das minhas missões nesse momento é expandir essa marca por todo o Nordeste. Literalmente, eu tenho orgulho de dizer isso, a gente nasceu do zero, né? Tudo começou, não só a minha carreira, mas a escola, na cozinha da casa da minha mãe, antes mesmo da faculdade, ou seja, eu me considero um prático, né? Um cara do chão de fábrica. Eu fui aprendendo no instinto animal. Claro que depois veio a formação e em outros cursos, mas eu sou muito feliz com esse início realmente baseado no instinto animal. E ao longo de mais ou menos 22 anos, a gente cresceu essa marca, né, atingindo 8 unidades, até que um dos maiores grupos do Brasil, que é a Inspira, nos procurou e passou a turbinar essa expansão. Então, se Deus quiser, nos próximos anos vai ter over aí em todos os estados do Nordeste, em várias cidades, turbinado pela Inspira. Quem não sabe ainda o que é a Inspira, rede de educadores, eu convido para que posteriormente vocês deem um Google, estudem sobre isso, porque talvez, inclusive, seja o objetivo de alguns de vocês. Era o meu objetivo. Eu queria levar essa marca além, e eu já tinha levado ela ao máximo que eu poderia ter levado sozinho, né? E hoje, inclusive, a minha missão é essa, né? É buscar novas escolas para trazer para o grupo, para turbiná-las, construir novas unidades do zero, como a gente está fazendo agora em João Pessoa, em Mossoró e na Zona Norte de Natal. Então, com certeza, várias pessoas que estão escutando aí agora, elas têm esse objetivo e, como eu falei, minha missão é fazer isso. Tá? Então, me procurem para a gente conversar. Mas vamos voltar para 2020, voltando para o nosso ano atual. Como eu disse, eu tenho 28 anos de carreira. Eu nunca imaginava, após 28 anos, ser surpreendido, né? Porque, como eu disse, eu sou chão de fábrica, eu comecei lá do zero e passei por N posições dentro de várias escolas, até chegar na nossa escola, né? E depois de tanto tempo, eu nunca imaginava que pudesse acontecer algo que eu já não soubesse, que eu já não tivesse vivido dezenas de vezes. Mas 2020 é surreal, né? Eu tenho certeza que foi um ano desafiador para todos que estamos aqui, na verdade, para todas as famílias do mundo. Foi necessário se reinventar.
Eu acho essa imagem maravilhosa, porque aí a gente tem algum professor que teve que botar um quadro na casa dele, teve que usar um notebook como filmadora, a altura não era boa, ele colocou um banco em cima de uma cadeira, a altura não ficou legal, ele teve que botar alguns livros para poder funcionar. Todo mundo teve que se reinventar. Uma coisa que eu acho importante dizer é que eu sou o gestor de uma escola, né? Eu sou o diretor de expansões de um grupo, mas eu dou aula até hoje. Eu sempre dei aula e dou aula. Então, eu tive que me reinventar aí como professor, como gestor e também como pai de aluno, porque o meu filho é um dos alunos da escola e justamente na zona mais complexa de 2020, que era do infantil, porque o meu filho tem 3 anos. Então, foi reinventar em 3 linhas diferentes simultaneamente. E algo que eu gosto de dizer, eu não quero dizer que 2020 foi um ano ruim, porque não foi, eu não acho que foi. Eu acho que foi um ano desafiador. E na pior coisa do mundo, eu sempre digo que há coisas positivas. E o que eu posso dizer para vocês, pessoal, eu tenho certeza que vocês concordam, o que aconteceu esse ano fez com que a educação mundial evoluísse mais em um ano do que tinha evoluído nas últimas décadas. Isso é muito positivo para a gente. A gente tem que ver o copo meio cheio e não meio vazio. Para mim, essa é uma das missões dos gestores. Então, eu queria pedir para vocês voltarem aí para o DeLorean. Eu acho que todo mundo assistiu esse filme, né? De Volta para o Futuro. Quem não assistiu, assista. Então, vamos voltar para o DeLorean e vamos agora fazer uma viagem para o futuro. Um futuro próximo, um futuro nem tão distante. Eu queria que vocês imaginassem comigo outubro de 2021, certinho. Eu queria que vocês imaginassem comigo que não existe mais pandemia, todo mundo já está vacinado. Não vou dizer que tudo voltou ao normal, porque a palavra do momento, o termo do momento é um novo normal. Então, nós estamos no novo normal pós-pandemia. E aí, um pai liga para a escola para dizer que o filho está com catapora. Em outubro de 2021, pós-pandemia. Pessoas, essa ligação pós-pandemia, ela gera uma expectativa muito diferente de uma ligação pré-pandemia, de uma ligação em outubro de 2019. É muito diferente. Em outubro de 2019, o pai ligaria para a escola para avisar, né, para explicar, porque o filho dele vai faltar, sofrido, sabendo que ele tem um problema fora do normal para enfrentar aí nos próximos dias. Porque esse menino vai perder muita aula, esse menino vai perder prova, esse menino vai perder várias atividades. E quando ele puder retornar para a escola, supondo que essa escola fosse muito organizada, que ela desse os roteiros para ele estudar em casa e tal, quando ele voltasse para a escola, o aluno e a família teriam uma dor de cabeça gigante para enfrentar a partir de então. Porém, em outubro de 2021, isso é diferente. Em outubro de 2021, quando o pai comunica à escola que o filho está com catapora, a expectativa é completamente diferente. E, pessoas, eu queria que vocês pensassem comigo que em outubro de 2021, ninguém espera mais soluções no susto. Porque agora, em 2020, muitas escolas conseguiram solucionar problemas que surgiram, mas solucionaram no susto, aos trancos e barrancos, com muito improviso, com muita gambiarra. Claro
que no final de tudo, essa, inclusive, para mim, é uma das frases do ano, é melhor feito do que perfeito. Então, se a escola conseguiu resolver, bom, tá? Mas a maioria das escolas resolveu tudo no susto. No nosso caso, por exemplo, a gente já era muito acostumado a esse modelo online aqui na escola. Então, a gente parou a aula no dia seguinte, a gente já era online, bem tranquilo. A gente teve um sofrimento maior aí nas séries mais de baixo, tá? Porque os professores usavam menos esse recurso. Os alunos do infantil precisam de uma tutoria importante para funcionar. Então, a gente teve que começar a educar os pais para que o modelo funcionasse, né? Então, isso consumiu mais energia da gente. Mas eu considero que a gente fez a transição de forma bem tranquila. E agora a gente começou o ano presencial, depois virou online, depois agora já é híbrido, né? E graças a Deus eu considero que a gente fez as transições de forma bem tranquila. Porém, como eu disse, muita gente fez aos trancos e barrancos. Beleza. Com certeza, as famílias, os alunos, os professores perdoaram, né? Porque é algo que ninguém esperava. Mas em 2021, em outubro de 2021, não pode ser assim. Meu filho está com catapora. O pai quer que o filho se sinta em sala de aula, como se fosse o mais real possível. Não é mais gambiarra, pessoal. Não é mais no susto. A escola tem que ter a solução bem montada. O pai quer que o filho não perca as avaliações. Não é para ficar 20 dias em casa e, ao voltar para a escola, ter que fazer 1 milhão de provas ao mesmo tempo, enlouquecendo o aluno, o pai e a mãe. Não. Se teve prova na quarta-feira da catapora, o menino quer fazer a mesma prova, na quarta-feira da catapora, nas mesmas condições. Está havendo uma oficina de redação na escola. O filho dele tem que participar da oficina em condições iguais aos alunos do presencial. Se a professora está fazendo um debate sobre algum tema, o aluno tem que participar do debate em tempo real. Se ele quiser fazer um comentário, ele tem que poder fazer o comentário como se ele tivesse na sala. Não é digitando, não, pessoal. É como se estivesse na sala. Eu disse para vocês que eu sou professor. Terça-feira agora eu estava dando aula, fiz uma pergunta e, ao mesmo tempo, um aluno presencial na sala queria responder e uma aluna em casa abriu o microfone dela e falou: professor, eu tenho uma ideia aqui, vê se é isso. Ou seja, eu tinha a interação simultânea com o presencial e com o online. E eu falei: fulano, do presencial, segura um pouquinho aqui. Vamos falar com a nossa amiga do online. E aí, o que você acha que é? E ela falou, aí, pá. E eu comentei a resposta dela. Chamei o menino do presencial, falei, e aí? E ele falou, e eu comentei. É isso que as famílias esperam da gente a partir de agora. Mesmas condições, em tempo real, com qualidade. Então, voltando aqui à minha sugestão, o aluno está na oficialização, ele quer dar a opinião dele, ele fala, a professora escuta, já responde. Se algum amigo da sala quiser falar, interage, responde. A professora acabou o debate, falou, galera, vamos produzir o nosso texto agora. Tem alunos produzindo na sala de aula e o menino da catapora está produzindo em casa, não é digitando. Digitando é pouco, pessoal. Ele está produzindo de forma manuscrita, no caderno dele, no mesmo tempo dos demais. Acabou a redação dele, ele bate a foto, sobe para uma plataforma, a professora recebe na mesma hora que os demais entregaram. Essa é a expectativa. Como eu disse, aqui na escola, a gente
fez a transição muito bem, assim, bem natural para o online e depois para o híbrido, mas tem 1 milhão de soluções que eu estou falando aqui para vocês que não eram naturais para a gente. Tipo essa de prova, tipo essa de redação, não eram naturais para a gente. Então, no meio do problema, a gente teve que encontrar ferramentas, e fica aqui uma dica, já que eu sei que todo mundo aqui é gestor escolar. Essa é uma ferramenta que eu não ganho nada por isso, não, tá, pessoal? Muito pelo contrário, eu gasto dinheiro com isso. Essa é uma ferramenta que a gente descobriu ao longo desse ano, que gerou 1 milhão de soluções interessantes para a gente. Prova em tempo real, simulado em tempo real, redação, tutoria, monitoria, professor tirando dúvida do aluno, tudo em tempo real. E eu deixo aí a dica para vocês estudarem isso depois aí. A ferramenta se chama Mais. O objetivo aqui não é fazer um debate sobre isso, mas esse a mais, entre várias coisas que eu falei aqui rapidinho, ele chega a utilizar a inteligência artificial para individualmente otimizar o rendimento de cada aluno da escola de forma individual, ou seja, é fantástico. Quando eu comecei a conhecer, eu me sentia num filme de Hollywood, eu me sentia o Tom Cruise em Minority Report. Muito, muito legal. Depois deem um Google e estudem isso daí. Mas vamos lá. Na história que eu contei para vocês, eu espero que vocês tenham percebido, tem vários pontos que eu considero o papel de um gestor. O primeiro deles que eu queria destacar é o gestor tem que ter coragem para mudar. O gestor não pode ficar na dúvida, ele não pode vacilar. Ser gestor é ser um líder. Então, você tem que ter confiança, chamar o seu time de dizer, você é a bússola, né? Galera, o caminho é esse. No nosso caso, por exemplo, a gente parou as aulas presenciais num dia, chamamos uma reunião online, nossa primeira reunião online, todos os professores na reunião, 100%, todo mundo preocupado, né? E eu falei, galera, é o seguinte, a gente tem que entender a regra do jogo, tá? E as regras mudaram. E amanhã a gente tem que jogar o jogo com a regra nova. Quem não for rápido, quem não entender a regra do jogo e entrar em campo para jogar, vai se aposentar. Vai virar uma viúva da Covid. Aqui na escola, a gente tem uma história bastante famosa da época que o vestibular acabou e virou Enem. Porque nessa época, os professores, alguns professores, eles queriam brigar contra o Enem. Eles queriam ficar levantando a bandeira, vestibular é melhor, o Enem é uma porcaria, tal. E aí eu chamei todo mundo e falei assim, galera, vão surgir as viúvas do Enem. Tem galera aí que não está entendendo o que está acontecendo. Ele quer remar contra a maré, ele vai morrer, ele vai se aposentar. Porque se você não entende qual é a regra do jogo, você sai. Então, quando eu reativei esse termo adaptado para viúvas da Covid, todo mundo que era aqui da escola já entendeu a história. E, pessoal, eu acho que pouca gente dormiu de um dia, era de uma terça para quarta, se me fala a memória. E na quarta, todo mundo estava fazendo o seu melhor. Se era perfeito, aí não interessa. Porque, como eu disse aqui hoje, é melhor feito do que perfeito. 2 semanas depois, eu digo que quase todo mundo beirava a perfeição. Mas o importante é fazer. E esse é o papel do gestor. Mais um ponto aí que eu acho que estava na minha história. Não existe, pessoal, a vida sem problemas. A pessoa tem que ser muito ingênua, né, para achar que existe vida sem problemas. E, de novo, o gestor é o líder. Então, o problema acontece, você é o cara que acalma todo mundo e diz, galera, o caminho é esse. Porque se você enlouquece também, enlouquece, todo mundo começa a bater cabeça. Mais um ponto que eu acho importante, tem vários pontos, né? Eu estou falando aqui os pontos da minha história. Tem que saber se comunicar, pessoal. Comunicação é a chave do negócio. Tem cara que ele cria a regra do jogo e só ele sabe a regra do jogo, os mais próximos a ele. E aí é caos. É caos completo, porque não vai
funcionar. Então, tem que saber explicar, tem que fazer reunião. A gente nunca fez tanta reunião na escola como fez esse ano, tá? Para ficar claro para todo mundo, pais, alunos, professores, o que estava acontecendo e o que precisava acontecer. Pô, o meu tempo é muito curto, né? Eu poderia falar aqui com vocês a tarde inteira, né? O professor gosta de falar, mas existe um tempo limite aí, né? Eu vou tentar cumprir. Então, pessoal, o que eu queria, assim, já finalizando, para deixar todo mundo calmo aí, né? Que eu não vou estourar, já finalizando. Queria que todo mundo parasse para pensar qual o legado de 2020 para o pós-pandemia. Não vamos olhar para 2020 só pelo lado ruim, não, pessoal. De novo, o maior problema do mundo sempre gera algo positivo. Tem escolas que são bem melhores por causa de 2020. Várias escolas quebraram em 2020, vão quebrar, e muitas outras vão crescer em 2020. Talvez 2020 seja a grande oportunidade que elas esperaram há décadas. O cara estava ali lutando, fazendo o melhor dele, e nada acontecia. Mas um problema gigantesco gerou a oportunidade que ele precisava. E a cidade, o Estado, começa a ver aquela escola diferente, porque no meio do caos, ela se saiu muito bem. E ela vai comer o mercado das demais. Então, se eu tivesse que escolher uma coisa assim, para falar sobre 2020 versus gestão, versus escolas, eu diria que a grande lição de todas é que a tecnologia é uma aliada nossa. É incrível, né? A gente vive o século XXI, 2020, e muitos professores, muitos gestores, eles lutavam, pelo menos, contra isso há muito tempo. Muitas escolas faziam e se fazia há 30 anos, há 40 anos. O professor é um pouco diferente, as roupas são mais coloridas, o penteado é mais jovial e por aí vai, mas é basicamente a mesma coisa. Todo mundo calado e alguém ali falando, e todo mundo olhando. E é a hora de mudar, pessoal. A tecnologia é uma aliada, né? Para a maioria das escolas, o celular do aluno é o maior inimigo do aluno e o maior inimigo da escola. A gente tem que entender que não, né? É possível usar o celular para ser tudo legal. Na minha aula, é muito comum tocar música, e um dia eu estava dando uma aula de matemática e um aluno perguntou assim: professor, que música é essa que tocou? Eu falei: pô, galera, vocês... o velho aqui da sala sou eu, né? Quando eu quero saber qual é a música, eu abro um aplicativo do meu celular chamado Shazam, ele escuta a música e me diz qual é a música. E isso é matemática. E aí eu comecei a dar uma matemática em cima do aplicativo. E todo mundo, eu via os olhos dos alunos brilhando, né? Porque se é algo que eles gostam, eu vou usar o que eles gostam. Celular está na minha aula o tempo todo. Toda hora que eu tenho oportunidade, eu coloco o celular na aula, né? Então, não é para brigar. Eu me lembro até do desenho do Pica-Pau, né? Se você não pode vencê-los, junte-se a eles. Galera, eu agradeço muito a oportunidade ao Sebrae. Nessa história que eu contei, o Sebrae fez toda a diferença desde sempre, porque alguém que vem de uma família que não era rica como eu, de uma escola que nasce numa cozinha, precisa de um apoio, né? E o Sebrae fez isso do início ao fim. De novo, está em minhas redes sociais, queria o feedback de vocês aí, quem quiser trocar alguma ideia, estamos juntos. Carlos André Over no Instagram, no Facebook e no YouTube. Valeu, galera, um grande abraço e até daqui a pouquinho, na hora das perguntas.
Beijão. Bom, temos aqui várias perguntas, né? Deixa eu começar aqui com algumas. Carlos. Oi, ok. Ah, tá. Alguns estudantes têm infraestrutura em casa para fazer as aulas remotas, mas eles têm dificuldade em ficar muito tempo na frente do computador, né? E a pergunta que veio para você é como fazer essa dosagem, né? Qual é o tempo ideal de trabalhar com essas crianças nas diversas faixas etárias, em dosar esse tempo de atividades remotas? Como que você conta essa experiência para a gente aí? Essa é uma pergunta muito boa, né? As escolas, elas têm uma carga horária a cumprir. E, em algum momento, aí na fase inicial, algumas escolas tentaram adaptar o tempo de aula, o que vai gerar um problema no final, porque, como eu disse, na minha lógica, a gente não deve pensar que o que aconteceu esse ano nunca mais vai existir. Na matrícula da nossa escola, a gente tem recebido muita gente dizendo: vai ser assim para sempre agora? Eu sempre tenho a opção híbrida? E eu respondo: sim, para sempre. Não depende só do coronavírus. Se é algo positivo, a gente tem que fazer para sempre. Essa foi a minha lógica com um detalhe da catapora. Então, a solução óbvia, no primeiro momento, seria adaptar o tempo de aula. Algumas escolas foram por esse caminho. Só que eu não considero um caminho bom, e o tempo, inclusive, mostrou que ele era impossível, né? Se você reduzisse o tempo, você ia cumprir a carga horária. Para você cumprir a carga horária que você prometeu às famílias, você ia acabar em novembro do outro ano? Não pode. Não é simples assim. Então, respondendo à pergunta da pessoa, o professor ele tem que entender que dar uma aula para alguém que vai assistir online não pode ser simplesmente a aula do presencial repetida usando equipamentos. Não pode ser assim. Porque eu entendo a pergunta que a pessoa fez, a pergunta muito boa. O consumo de energia de alguém que assiste uma aula, supondo que ela seja exatamente igual. O professor pegou a aula dele presencial e simplesmente replicou para online. O consumo de energia do aluno é infinitamente maior. Então, se aquele aluno fosse assistir 4 horas de aula presencial, assistir exatamente a mesma aula, 4 horas em online, o consumo é infinitamente maior. Vocês podem dar um Google depois, já existem pesquisas sobre isso, tá? Principalmente, inclusive, é uma dica que eu até dou para vocês, não vale só para aluno, está fazendo reunião online, por exemplo, se você não está falando, desliga a câmera, porque você ficar aparecendo consome mais energia sua, né? Você fica ali querendo mostrar que você está em atenção, você não quer coçar o nariz, você não sei o que, isso aumenta o seu consumo de energia. Então, vamos supor que fosse uma reunião da escola. Se você não é o cara que está falando agora, fecha a sua câmera e escuta, né? Porque senão essa tensão de ficar ali vendendo uma imagem de atenção aumenta o consumo de energia. Então, voltando à pergunta que a pessoa fez, que é uma pergunta muito boa, a gente não pode mudar o tempo, porque senão vai gerar um problema. A gente não vai cumprir tudo o que deveria cumprir. A gente tem que saber adaptar a aula. E aí precisa fazer treinamento com o professor. A aula tem que ser diferente quando você está fazendo transmissão online. Vou dar um exemplo muito bom. A gente sabe que em 2026 o Enem vai ser 100% online. A prova vai ser diferente. Esse ano vai ter um teste aí, a prova vai ser diferente. Ela tem que ter figuras mais coloridas, em algumas questões vão ser vídeos, você pode ter uma questão com joguinho, com vídeo, uma questão com uma imagem 3D. Tem que ser diferente, não é simplesmente reproduzir o que era, por exemplo, a prova papel para um modelo online, é ruim. Então, eu espero que eu tenha conseguido responder a pergunta, mas é isso. O professor tem que entender que a lógica é diferente. E aí tem que ter debate, tem que ter treinamento, porque não é um passe de mágica, não é todo mundo que consegue de cara entender e fazer.
Como que a escola se prepara para esse improviso necessário? Não é aquele improviso que a escola não pode improvisar, mas aquele improviso que ocorre de uma emergência, de uma necessidade, de uma pandemia, né? Como que ela cria essa contingência para resolver essas necessidades que surgem de repente, né? Que não estava no script do dia a dia. A primeira coisa que a gente tem que lembrar, na minha opinião, é que se a gente trabalha com educação, a gente tem que gostar de estudar, né? Isso é fatal. Você não pode ter um professor, por exemplo, que não gosta de estudar. Eu me considero estudante desde sempre. Eu nunca deixei de ser estudante, por acaso virei professor, por acaso virei diretor, gestor e por aí vai. Então, o que acontece? Quando a gente estuda, quando a gente tem preocupação em olhar o que acontece nos nossos arredores, né? Olhar as melhores práticas e buscar sempre o novo, buscar sempre inovar, é aí que a gente está se preparando para surpresas, né? Porque quando uma eventualidade acontecer, provavelmente você já usou a solução. No nosso caso, por exemplo, vamos pegar o caso aqui da minha escola versus pandemia. A gente já tinha feito muitos aulões online. Foi algo que a gente foi testando 3 anos antes da pandemia acontecer. Então, a primeira vez foi ruim, a segunda foi melhor, e a gente foi testando vários modelos com aula de exercícios, uma aula para outros estados, como uma maneira, aproveitando inclusive a fala da professora Luci, da gente poder colaborar com a sociedade, com um aluno que não, eu sou de uma escola privada, né? Mas a gente tentou de todas as formas ao longo do tempo ser acessível para o aluno mais carente, e o uso da internet era uma possibilidade interessante para facilitar isso daí. Então a gente foi melhorando, melhorando sem nunca imaginar que aconteceria uma pandemia como essa que a gente está vivendo, né? E aí, quando o problema aconteceu, a gente já tinha usado as ferramentas. Então, se você fica na sua zona de conforto o tempo todo, quando a dificuldade surge, aí você enlouquecidamente vai ter que aprender. Mas se você está sempre atento, com o radar ligado ao que está fazendo no estado vizinho, ao que um amigo seu gestor de outra região do país faz e por aí vai, você acaba pegando grandes ideias, testa, e quando surgem momentos inusitados como esse, você já tem intimidade com a solução. Essa é a minha dica. Ótimo. Bom, nós temos aqui várias perguntas, né? Depois vamos dar um encaminhamento a elas, mas eu queria agradecer a participação de vocês três, foi muito enriquecedor esse bate-papo. E gostaria de convidá-los, né, para que deem uma última palavrinha aí, meio rápida, aí, um minutinho, né? E dê uma ideia, traga uma ideia. Como que a gente leva essa educação empreendedora para as escolas, né? Como fazer as escolas engajarem nesse trabalho. Muito obrigado a todos. Foi excelente o nosso bate-papo. Bom, eu queria dizer que foi uma honra participar desse evento com 2 pessoas que eu admiro tanto aí, a professora Luci, Dorival, Ângelo e toda a equipe que vocês não estão vendo. Como eu disse, na nossa história, o Sebrae foi muito importante desde sempre, então poder retribuir de alguma forma é algo que me deixa muito feliz. Eu acompanhei o chat aqui e a gente vem para deixar alguma coisa, mas eu acabei recebendo muito mais do que eu deixei aí. Eu saio bastante feliz com as coisas que eu li aqui no chat. Minhas redes sociais, como já falei, Carlos André Over, quem quiser conversar mais um pouco. E tem uma frase aqui do chat, que foi do Gilbert Júnior, que eu acho que resume o que eu tentei falar na minha última intervenção. Os visionários não são pegos de surpresa. Se você pensa na frente, e eu acho que o Dorival, inclusive, me ajudou depois, repetindo, se você pensa na frente,
você dificilmente vai ser pego de surpresa. Então, eu acho que é uma das coisas legais que a gente conversou aqui hoje. Beijão para todo mundo e até a próxima.